Olá, boa noite, Mato Grosso do Sul, Pantanal do Mato Grosso do Sul. É um grande prazer estar aqui essa noite. Eu sou Suelen Farias, jornalista, e estou aqui para compartilhar com vocês um pouquinho do cenário econômico brasileiro e falar um pouquinho do mercado do boi gordo, falar um pouquinho do que a gente pode esperar para esse cenário. E ninguém melhor para falar desse cenário que Miguel Daoud. Lembrando que essa live Country Casa do Criador é uma live em prol do Hospital de Amor. A gente está aqui por uma causa maravilhosa, pedir as doações de vocês, mandar um super abraço para os sócios da Casa do Criador, a Luciana Araújo Silveira, o Carlos Dias de Miranda, pelo convite. A gente se sente muito honrado em fazer parte dessa noite, que é uma noite de muita festa, de celebração da vida e de doações. Doe, participe. Deixa eu apresentar o Miguel Daoud, vocês devem conhecer ele. É brincadeira, Miguel Daoud, estou a semana inteira com você e ainda sexta-feira à noite eu estou aqui do teu lado para a gente fazer mais um trabalho bacana e bonito junto. Tudo bem, Miguel? Boa noite. Tudo bem, Suelen, boa noite a todos, mas é em prol de uma boa causa, né, Suelen? O Hospital de Amor, lá de Barretos, um hospital que tem uma dedicação exclusiva e massiva para aqueles mais pobres. Eu acho que, por esse motivo, eu acho que tudo vale a pena. Temos que participar, sim, e você que está nos assistindo, tira o escorpião do bolso, ajuda o Hospital de Amor, que é uma instituição muito séria. E hoje, Sueli, a gente pretende aqui abordar aspectos importantíssimos, né? Eu sempre gosto de dizer que o que nós vamos dizer aqui, o que nós vamos falar, não é notícia que você vê por aí, nos sites, nos blogs. O que nós vamos te dar aqui é um cenário que é bastante interessante para você ajustar a sua condição a esse novo cenário. Inclusive, eu e Miguel Daoud, a gente tem uma premissa de tentar analisar o mercado e a gente, graças a Deus, tem saído na frente nesse trabalho, né? Da gente analisar o mercado, da gente saber o que o produtor, o pecuarista pode esperar para o cenário. Vamos lá, a gente tem preços altíssimos da arroba do boi, preços recordes, nunca antes vistos. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu com a China, que está demandando os nossos produtos como nunca. E a pergunta que eu faço para o Miguel Daoud agora é até quando que o pecuarista, o produtor, pode esperar esse cenário de preços altíssimos? O produtor pode esperar para o próximo ano, 2021, cenários de arroba do boi a 260, 245, Miguel? Não tenha dúvida que sim, viu, Sueli? Eu diria, Sueli, que a gente sempre comenta isso, que os preços hoje correspondem a uma realidade que nunca existiu, né? O pecuarista no passado estava aí enfrentando preços muito baixos e agora que os preços começam a se ajustar. Quando você olha a paridade internacional da arroba do boi em dólar, você percebe que a partir de agora você tem um cenário mais otimista. Então, Vamos falar desse cenário rapidamente para que o produtor ele possa entender para onde nós vamos, né, e como ele deve se preparar. Sueli, recentemente você entrevistou o senhor Charles Tang, da Câmara de Comércio Chinesa, e ele nos deu uma dica e nós passamos, então, a observar essa fala desse representante da Câmara de Comércio, onde ele coloca que a China vai integrar na sua economia em torno de 400 milhões de chineses daqui para frente, né? Já começou. E esses 400 milhões de chineses, para vocês terem uma ideia, evidentemente ele representa 2 vezes a população do Brasil. Por que a China precisa fazer isso? Vocês têm acompanhado o impasse, né, existente entre China e Estados Unidos. Não é um impasse por território de guerra, como havia no passado, né? Aquela Guerra Fria, eu vou ocupar, a Alemanha foi dividida a partir da divisão da Alemanha. Então, você não tem uma guerra com armas, uma guerra para ocupar espaço, nada disso. Esta é uma guerra que se centra na questão política, né, da hegemonia política hoje dos Estados Unidos diante do mundo. A China quer um espaço aí, a hegemonia tecnológica, que a China quer esse espaço também, né? Então a China, e ela quer também ser o
a emissora da moeda mundial. Então, essa briga, ela não se dá por questão militar, ela se dá por questões de tecnologia e hegemonia política da economia daqui para frente. Mas para que a China possa enfrentar os Estados Unidos nesta batalha, ela precisa exatamente naquilo que o representante de comércio da China nos contou, que é a integração de 400 milhões de chineses, porque você vai precisar investir mais em educação, em tecnologia, em produção, né? Não na área de commodities, né? Se bem que a China é um grande produtor, mas ela não está preocupada com isso. Então, neste cenário, já começa a desenhar que o Brasil é uma peça importante da China no seu projeto de hegemonia política e econômica com os Estados Unidos. O Brasil entra aí porque não existe, não é porque o Brasil é bonitinho e eles querem o Brasil, porque não existe outro país com a capacidade de produção que nós temos, né? Agora, eu não estou querendo dizer aqui que agora vai mudar tudo, não. Eu acho que nós temos uma certeza de que nós vamos ter vazão para os nossos produtos. Isso não quer dizer também que nós não temos que investir em questão sanitária, né, em questão de meio ambiente, que é muito importante hoje, né, porque a China, para atingir essa hegemonia, ela tem que, apesar de ter um sistema lá misto, né, de socialismo com capitalismo, então, mas ela vai ter que exigir dos países uma posição melhor. Então, este mercado, Sueli, explica exatamente o que está acontecendo com o preço das commodities, né? No caso do boi, a gente tem aliado a isso uma mudança estrutural na pecuária. No passado, a gente abatia aí os animais com 5 anos de idade, hoje já caiu para 3. Essa transição de tempo fez com que muitos pecuaristas que não tinham competência começassem a matar suas matrizes. Hoje nós chegamos no auge, tanto que quando você ouve os analistas, eles falam, matou muita matriz, matou muita fêmea, não tem carcaça, né, que no caso seria o bezerro, não tem nada disso. Então, esse cenário, né, que hoje nós nos encontramos, exige o quê? Exige que o pecuarista passe a diversificar, né? Vamos usar a questão da lavoura, da pecuária, da floresta, para que você reduza os seus custos, porque apesar da arroba do boi ter subido, se você pegar o preço hoje e fizer uma conta para trás, você vai ver que o seu custo praticamente não fecha, quer dizer, os custos estão altos, porque você produz boa parte dos insumos em dólar e vende em real. Então, este cenário é que você precisa ter em mente de como se adequar a isso, né? Então, já tem produtor que está abatendo animal já com 28 meses. Isso tudo se deve ao quê? Se deve à genética, se deve aos remédios, né? Os remédios que hoje são dados. Falar nisso, eu queria mandar um abraço para o Luiz Baceto, que já me mandou 10 mensagens aqui, para mandar um abraço para ele, Luiz Baceto, nosso amigo lá da Virbac, né, que é um laboratório internacional francês, aí, um dos maiores do mundo, que está investindo muito nisso. Então, o produtor, hoje, que está nos ouvindo, ele tem que ficar atento exatamente para se inserir nesse mercado com competência e produtividade. E não tenha dúvida, Sueli, eu até acredito que a arroba do boi possa subir mais. A arroba do boi lá embaixo, como nós tínhamos, não vamos ver mais, não, em razão desta demanda, né? Agora, é evidente que nós temos uma série de problemas, não é uma coisa tão simples assim. Vocês viram que a inflação no Brasil está subindo, estamos preocupados, como é que vai ser, o arroz subindo, o feijão subindo, a soja subindo, nós vamos passar a ser importador de soja. Imaginou, Sérgio? Quem que diria que o Brasil iria importar soja? É um contrassenso que o mercado está digerindo ainda, né? A expectativa é que até a entrada da safra de grãos 2021, que é ali por janeiro, fevereiro, vai atrasar um pouquinho a janela por conta da estiagem em algumas regiões do país.
isso vai realmente mexer bastante com o mercado. A dúvida é a que preço, né, que esses grãos vão chegar no Brasil, dos Estados Unidos e Paraguai, basicamente, que são os principais exportadores de soja para o Brasil. Mas eu te faço uma pergunta, Daúde. O pecuarista sabe que ele depende de grãos para alimentar os animais em alguns sistemas de criação, e eu queria que você falasse, o pecuarista pode esperar essa alta dos custos, principalmente com esse cenário de importação de grãos, porque eles não vão importar soja e milho para cá a preços baixos, não é mesmo? Pode não, senhor. Eles devem se preocupar. Olha, eu vou dar um cenário aqui, eu não vou falar por achismo ou porque eu ouvi dizer, né? Não vou falar, eu vou falar o que eu vou falar, você pode aí raciocinar comigo e tirar suas conclusões. Nós estamos vivendo um problema climático sem precedentes no planeta Terra, desde que o homem se conhece por homem aqui. Nós estamos vendo, né, um esfriamento, né, nesse momento das águas dos oceanos, né, dos oceanos. Isso tudo está provocando, apesar da sazonalidade do clima, né, porque o clima, a Terra, ela tem uma órbita, né, em relação ao Sol, e nós estamos agora no equinócio, que é a Terra mais próxima do Sol, e com a inclinação do eixo da Terra, que sempre existiu. Parece que a coisa está um pouco diferente, esse esfriamento do Pacífico e esse equinócio, que é a proximidade da Terra do Sol, que se dá na primavera, com os dias mais quentes, mais chuvosos, está diferente, está diferente. E isso que está provocando essas queimadas que nós estamos vendo no mundo todo, né? Inclusive, que é alvo de comentários diários na imprensa, principalmente a questão do Pantanal. Porque isso que aconteceu no Pantanal, na história, não existe uma situação igual. E se não existe uma situação igual, não é porque o fazendeiro provocou isso, é porque o clima mudou. E se o clima mudou, não é porque o Bolsonaro se tornou governador-presidente, porque ele foi leniente, não é nada disso. Mudou porque nós estamos realmente enfrentando, talvez, segundo os entendidos, um aquecimento do planeta em decorrência da emissão de gases na atmosfera que se dá pela China, pelos Estados Unidos, pela Europa, e agora vem desforrar em cima do Brasil como sendo o vilão de toda essa situação. No caso, nós somos vítimas, né? Só esse parênteses para entender o que está, e vamos lá na questão dos grãos. A questão da soja, se você usar uma semente precoce de 95 dias, 105 dias, você já tem lavouras, né, que, por exemplo, a questão do algodão lá na frente, do milho, que a janela de oportunidade dessas lavouras, elas começam a ficar mais estreitas e com problemas climáticos lá na frente. Nós vamos ter problemas climáticos. A Priscila Paiva explica bem isso no Canal Rural quase todo dia. Então, qualquer coisinha dentro dessa anormalidade, anomalia que nós estamos tendo, de ter a temperatura mais quente do planeta Terra da sua história, evidentemente que a gente corre o risco de ter um problema lá na frente. Então, a gente pode ter problema com milho, pode ter problema, já vamos ter que importar soja, porque janeiro, fevereiro, que a gente começaria a colheita da soja, não vamos começar tão cedo, então vamos ter que importar soja. Já tem gente dizendo que nós vamos ter que comprar soja durante o ano. A gente já havia dito isso, né, Sueli? Lá atrás a gente já havia previsto que isso poderia acontecer. Então, o que vai acontecer? Aonde vai parar o preço dos grãos? Lá para cima, né? Milho, por exemplo, farelo de milho, né, que hoje pode subir muito. Então o que eu faço? Vou procurar um canto para chorar? Não, você tem que começar a se preparar para isso. E como é que você se prepara? Fazendo seus estoques. Qual é o problema? De você construir um silo, ter a sua segurança, como se fosse um seguro. Porque o grande defeito nosso, né, que a gente não evolui na tecnologia e não evolui na análise de conjuntura. Então, quer dizer, você teria que ter, por exemplo, a sua ração, teria que ter o teu milho, teria que ter os teus insumos, né, que já começam a faltar também, tão caros.
Então, a estratégia seria exatamente você se preparar para isso, porque o fato está aí, não sou eu e a Sueli que estamos inventando isso. Isso é um fato que você liga a televisão, você ouve. Agora, só que você não ouve o que nós estamos dizendo. É aí que eu queria chegar, né? Porque, agora vai vir uma chuva, vai começar a chover no Mato Grosso. Será que essa chuva do Mato Grosso é uma chuva que tira a umidade do solo para você plantar? Se você se arrisca a plantar com esse nível a quantidade de chuva em milímetros, será que a sua semente depois não vai... Daudi, deixa eu fazer um parênteses para vocês terem uma ideia do calorão que fez semana passada em todo o Brasil. O solo em Tocantins chegou a 70 graus. Os especialistas estão orientando os produtores de grãos a esperarem. Exatamente. O solo chegou a 70 graus. Dá para fritar ovo, né, Sueli? Dá para cozinhar legume embaixo da terra, Daudi. Agora, você imagina, se você investe no plantio agora com um solo desse, os especialistas falam que é preciso esperar, mas vamos lá, vamos falar do cenário da pecuária. Daudi tocou num ponto muito interessante que a gente vem batendo na tecla há muito tempo e orientando o produtor, que é a questão do planejamento financeiro. A gente sabe que existem coisas na agricultura que são inexoráveis, que são imutáveis, que é a questão do clima, que você precisa contar com o clima, né? Mas se programando, as coisas ficam mais fáceis, né, Daudi? De você poder se programar, você ter uma programação financeira, você ter um colchão ali para conseguir tocar em frente e fazer bonito como o Brasil tem feito na agropecuária nos últimos anos. Exatamente. É como se você fosse fazer uma viagem para um país frio. Você tem que levar casaco, você tem que se preparar, né? E o que a gente está vivendo é exatamente isso. O grande defeito que nós temos, isso a gente acompanha muito, né, Sueli, no canal, a gente conversa com muita gente, a gente conhece muitos produtores. As pessoas não mudam, as pessoas acham que tudo vai acontecer como acontecia, né? E não, está mudando. Vocês, por exemplo, do caso da pecuária, vocês sabem o que eu estou falando? Quantos pecuaristas tiveram que abandonar a atividade? Tem um estudo da Embrapa que fala que 90% dos pastos estão degradados. Hoje mesmo nós comentamos, né, a respeito do Pantanal, que boa parte do Pantanal hoje está abandonada, porque foram produtores que não conseguiram sobreviver diante dessa mudança que nós estamos tendo. Então, vão sobreviver aqueles que entenderem o que vai acontecer e entenderem o que tem que fazer. Porque, antigamente, você ter boi, né, você produzir, ser pecuarista, eram médicos, eram engenheiros, eram as pessoas que usavam isso de uma forma, vou lá, compro uma terra, jogo o boi lá e seja o que Deus quiser. Não, hoje não existe mais nada disso. Se você não se preparar, se você não ter, né, uma diversificação da sua produção para que você possa alternar, né, a lavoura, a floresta, a pecuária, e viver simultaneamente com essa alternativa, com essa diversificação, você não vai sobreviver. Então, e a tendência, já que nós estamos vendo isso, da alta do preço da carne, é exatamente essa, porque nem todos sobreviverão. Então, você tem que começar a entender isso, porque o Brasil tem uma vantagem, Sueli. O Brasil, ele consegue produzir carne de qualidade e com preço, e o Brasil tem um mercado interno fantástico. Você já imaginou, né? A gente viu aí com esse abono emergencial, o quanto que a demanda por alimentos, 90% das pessoas que receberam R$600 por mês, quase aí em torno de 60 milhões de brasileiros, foram comprar o quê? Foram comprar comida. Agora, imagina o dia que esse país resolver dar renda para esse povo. Qual é a aflição do governo nessa confusão que está lá em Brasília? Não, vai ter o Bolsa Cidadã, vai ter isso, vai ter aquilo, como é que nós vamos fazer? Porque a gente sabe que nós vamos ter mais de 60 milhões de brasileiros desempregados, o índice de desemprego vai subir para 18%, vamos ter quase 18 milhões de brasileiros desempregados, tem os informais, que não conseguem trabalho,
tem aquela população invisível que descobriram agora. Então, nós vamos ter quase 50, 60 milhões de brasileiros sem ter um tostão no bolso para consumir. Então, o governo vai ter que dar. O dólar, o real desvalorizado, a nossa produção está indo tudo embora. Está indo o arroz, está indo a carne, está indo tudo. Tudo que o mundo pode comprar de alimentos, né, vai comprar também no Brasil. E aí falta aqui. E aí hoje a gente viu o índice de inflação. Como é que nós vamos conviver com isso? E a partir de agora, Sueli, tem mais um ponto que eu acho que é importante. A Ásia, em 15, 20 anos, vai se tornar o centro mundial da economia. A Ásia tem ali a Índia, a China, né, o Vietnã, aqueles países ali vão se tornar o centro da economia mundial daqui 15, 20 anos. Imagina a demanda que vai ter por alimento. E nós ficamos aqui no Brasil discutindo o sexo dos anjos. Porque é de direita, porque é de esquerda, porque o Bolsonaro brigou com o Supremo, porque o Bolsonaro indicou um cara que não é de extrema-direita, porque não sei o quê, e o Brasil indo para o vinagre. Então, o que nós temos hoje de melhor para salvar esse país é a agropecuária. E que nós precisamos fazer com que os políticos entendam que atrás da produção, atrás da geração de riqueza, atrás da renda, né, está a qualidade de vida do Brasil. Então, portanto, Sueli, não há outra saída por qualquer pessoa, né, que venha estar no governo, por mais medíocre que seja, por mais com visões diferentes, ele vai ter que entender que o Brasil tem uma saída, e a saída é a agropecuária diante desse cenário que nós falamos. A gente falou em planejamento financeiro, né? O que o produtor precisa fazer? Arrumar a casa primeiro para fazer tudo certinho, porque mercado e potencial a gente tem de sobra, Miguel. Mas eu queria que você falasse um pouquinho em investimento em genética, né? Que o Brasil está despontando em investimento em genética. A gente está vendo os leilões aí lucrando milhões esse ano de 2020, um setor aí que se reinventou. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que o produtor precisa investir sem medo e sem freio em genética, que vai ter mercado, sim? Pode apostar de olhos fechados? Não tenha dúvida que sim, né? Eu acho que a qualidade, né, do animal ela é importante. Quando você olha a história, não precisa ir muito longe, da pecuária, o que nós tínhamos aqui? Aquele Nelore que veio lá da Índia, né? Que foi trazido para cá, e aí a gente tinha uma péssima qualidade, um animal sem qualidade nenhuma, sem carcaça, E aí começaram a vir os gados europeus, né? E aí começou a mistura, né? Começou a mistura e desenvolver aqueles animais com qualidade, né? Tanto para reprodução quanto para carne. E isso está evoluindo. Se você analisar nos últimos 20 anos, 25 anos, você vê que isso evoluiu muito rapidamente, né? E então a saída é por aí, porque não tem mais essa, esquece. Eu vou jogar o meu boi lá, minha boiada lá, depois vou pegar o bezerro, acabou. Mesmo porque quem mora, por exemplo, no Mato Grosso, ali, mais para o lado ali de Alta Floresta, do Pará, não existe mais isso, porque a fiscalização ela está intensa e ninguém compra mais carne de qualquer origem. E as grandes compradoras de carne no Brasil, eles têm sistemas via satélites que eles identificam, eles têm a propriedade ali cadastrado e qualquer sinal de calor ou sinal de queimada, às vezes você precisa acertar um pasto, sei lá, você faz uma queimada, aquele comprador vai dizer para você, não posso comprar carne de você porque você tem uma queimada lá. Não, mas é o pasto, né? Então, isso está restringindo muito a oferta em decorrência dessas exigências. Então, de que lado você quer ficar? Do lado que vai sobreviver ou do lado que vai afundar? Aí você escolhe. Se você quer ficar do lado que vai sobreviver, você tem que fazer isso que a Sueli está dizendo. Você tem que né? Eu conheço vários pecuaristas que, poxa, os caras o dia inteiro tentando equacionar, né, a sua atividade de uma forma
melhor possível para poder ter rentabilidade. O produtor ele se preocupa muito com sustentabilidade, porque a agricultura ela é completamente dependente, né, da saúde do clima, da saúde dos nossos pastos, da saúde das nossas florestas. E essa questão que você falou das exigências internacionais é um ponto bastante interessante, porque o produtor precisa se adequar a isso. Agora, a pergunta que eu te faço: como é que ele sabe se ele está no caminho certo, Miguel? Ele precisa buscar ajuda, especialização, qualificação? Olha, Sueli, é o seguinte, o produtor, o pecuarista, ele sabe, né? Ele sabe fazer. Não é ouvindo o conselho ali na televisão, não, ele sabe o que ele tem que fazer, né? E o que ele tem que fazer é exatamente isso. Ele provavelmente, né, ou pode não ter, sei lá, a condição de tecnologia, de entendimento, mas ele tem recursos hoje, tem várias empresas, então ele tem que buscar isso mesmo, né? Vou dar um exemplo. O Pão de Açúcar, Sueli, não compra carne de qualquer lugar. Eles têm uma empresa que faz a rastreabilidade e essa empresa vai lá na sua propriedade e fala, deixa eu ver aqui, tá. Se tiver qualquer anormalidade ali, eles não vão comprar mais de você. E assim está ficando, né? Então, quando você faz isso... E é um caminho sem volta, né, Miguel? Você falou isso, é um caminho sem volta, não tem mais para onde correr, não é cíclico, não é que as coisas vão mudar daqui para frente, é o momento que a gente tem vivido, né? Vai ficar assim. Não é conjuntural, é estrutural. É estrutural, a estrutura está mudando, né? A estrutura está mudando, então é exatamente isso. E aí tudo, você não precisa entender de mercado financeiro, mas você tem que saber onde. Porque hoje não dá mais para você fazer qualquer operação se você não tiver as garantias. Você não pode entrar no escuro, né? Aqueles que querem sobreviver desse jeito acabam morrendo. Vocês já viram algum jogador bilhardário? Você diz, tá vendo aquele cara ali? Aquele cara tem milhões, ele ganhou tudo no cassino lá em Las Vegas. Não. O que você ouve é dizer, tá vendo aquele cara ali? Perdeu tudo lá em Las Vegas. Por quê? Ele vai apostar. E hoje, dadas as características que a nossa agropecuária está tomando, não tem mais aposta. É coisa segura que você tem que fazer. Então, né, tem muita gente que aposta. Antigamente, você colhia soja, você plantava milho para palhada. Lá no sul, você tinha o trigo, tinha a aveia que você fazia, mas se der certo, deu, se não der, vira palhada. Não, acabou. Isso tudo acabou, né? Ou você entra na briga estruturado, né, preparado para enfrentar, ou você vai sumir, como aqueles jogadores de Las Vegas, que acham que vão lá, vão jogar e vão ganhar e vão ficar ricos. Não fica. Então, Sueli, é exatamente essa mudança que, os nossos produtores têm que começar a pensar e fazer. Eu sei que é duro ouvir isso, né? Não é fácil, a gente sabe. Nunca teve. Eu mesmo, se você perguntar se eu tenho um terreno de 10 por 10, não tenho, né? Se perguntar se eu sei distinguir soja de milho, isso eu sei, e muito bem, né? Mas tem muita gente que não consegue dar palpite na área e não consegue distinguir absolutamente nada. E nós, Sueli, tem uma coisa, isso é na vida. A gente gosta de ouvir aquilo que a gente quer ouvir, né? Eu quero ouvir que eu sou uma pessoa inteligente, que eu sou uma pessoa... Não, eu preciso muitas vezes ouvir, cara, você é meio burro, você não fez isso. Porque não são os elogios que te fazem crescer, são as críticas que te fazem crescer. Porque eles te mostram os seus defeitos. Então, o que nós temos que ter é exatamente isso, a qualidade, né, a capacidade de entender aquilo que nós estamos fazendo, né? Porque se eu falar, então, se eu sou bom, eu não vou fazer isso. Se eu sou inteligente, eu não preciso disso. Nada disso. Você é testado a todo momento. E chegou a hora disso, porque às vezes a gente vê lá no canal rural, é muito comum, né? Você quer pegar uma pessoa para animar o produtor,
Então o cara vai lá e fala, olha, a soja vai chegar a 15 o bucho. Aí vem um outro e fala, olha, a soja vai cair para 9 o bucho. O que o produtor fala? Esse que falou que a soja ia para 9, esse não entende absolutamente nada de soja. Aquele que falou que vai para 15, esse entende. Então é esse que nós queremos ouvir, não é isso? Mas não é nada disso. Nós não queremos nem que vá a 15, nem que vá a 9. Nós queremos entender como é que eu me posiciono diante de qualquer cenário. Se for para 15, ótimo. Se for para 9, Exatamente. eu estou preparado. Se for para 8, eu estou preparado. Então, o que nós estamos aqui colocando, que a gente disse lá no começo, que nós não viemos aqui para dar notícia para você. O analista falou que o boi vai para tanto. O analista... Não, nós estamos dando o contexto da trajetória de preço que facilmente você pode, né, concluir o que nós estamos dizendo. Perfeito, Sueli? Perfeito. E um ponto super importante para a segurança do agronegócio, para a segurança do pecuarista, para o caixa, é o dólar. Já vou falar de dólar. O tempo está voando, né? Infelizmente, a gente está se encaminhando para os últimos 5 minutos da live. O Daúde daqui a pouco vai falar de dólar. Sim, Daúde, acredita, passou muito rápido. Nosso papo aqui foi gostoso demais. Deixa eu dar um alô para o pessoal que está nos assistindo e lembrar que a Casa do Criador tem 30 anos de mercado, com 6 lojas no Pantanal do Mato Grosso do Sul, e a gente está fazendo essa live hoje em prol do Hospital de Amor, que causa bonita, né? A gente poderia ficar aqui a noite toda, até amanhã, falando do quanto esse hospital é referência, é base para muitas famílias que passam por momentos muito difíceis. E a gente está aqui com muito prazer nessa noite, fazendo essa live. Mas vamos ao que interessa, Miguel Daúde. Eu sempre deixo essa parte do dólar para o final, porque eu acho que é a cerejinha do bolo, né? Lá no começo do ano, 2 coisas que eu quero compartilhar com vocês aqui antes da gente encerrar a live. O Daúde, no dia 30 de dezembro, me disse o seguinte, lá no nosso jornal, em off. Suelen, problema do vírus lá na China vai mudar a economia do planeta, vai mudar o mundo. E eu, na hora, quando ele falou isso, 4, 5, 6 casos lá na China, eu pensei, Miguel, você tá ficando, lelé da cuca. Olha o que aconteceu esse ano. Então, acreditem no que esse homem fala, porque dá para acreditar. E ele me disse também que o dólar ia encostar nos R$6. Eu falei, você tá maluco, Daúde? Não encosta nunca nos R$6. Hoje a gente teve a moeda norte-americana fechando a 5,53. Miguel, 30 de dezembro de 2020, que notícia que você vai me dar sobre o dólar? O dólar ficou em quanto? Eu não vou dizer, eu não vou apostar, né? Não vou dizer, acho que vai ficar. Eu vou te dar o cenário, Sueli. Tá. E qual é o nosso cenário hoje? Veja bem, o que aconteceu hoje? O dólar recuou um pouquinho. Por quê? Porque a inflação subiu. A inflação subiu significa o quê? Significa que aqueles especuladores que giram 100 bilhões, né, de quase 100 bilhões de dólares por dia na Bolsa de Mercadorias, que eles vendem e compram contratos futuros lá para frente, eles trocam juros por câmbio, são as 2 posições mais negociadas. Então, o que eles fizeram? Espera aí, os juros vão subir porque a inflação está subindo, o Banco Central vai ter que mexer na taxa de juros, aí, vão mudar de posição. Vamos, então, vender os nossos dólares e comprar juros, porque os juros vai dar mais, né? A lógica do mercado é essa. Não existe posição solteira. Eu só vou comprar isso. Não, você compra e vende sempre travado, né? E isso aconteceu hoje. Mas aí tem uma coisa que o mercado, na segunda-feira ou na terça, segunda é feriado, na terça ele vai para espera aí, mas isso é bobagem, eu vender dólar e comprar juros. Mas por que é bobagem? É bobagem pelo seguinte, porque se a taxa de juros está subindo no mercado futuro, esquece a Selic. A Selic é uma taxa referencial, que nunca teve tão baixa na história do Brasil. História do Brasil. O que eles olham? A curva de juros. O que é a curva de juros? É quanto a tendência dos juros lá para frente. Está subindo. Tem títulos do governo hoje, né, para poucos anos aí para frente, porque a dívida do governo está encurtando. Uma coisa é você pagar uma dívida
em 30 anos e outra coisa é você pagar uma dívida em 5 anos. É diferente, né? Então, a taxa de juros está subindo, porque os investidores começam a achar o seguinte, opa, peraí, fiscalmente nós não vamos conseguir resolver essa questão da dívida, né? Então, eles começam a exigir mais juros. A hora que o governo, que o investidor começa a exigir mais juros, num país onde você não consegue fazer uma reforma tributária, uma reforma administrativa, onde você não consegue adequar as suas despesas dentro daquilo que você arrecada, ou seja, você está gastando mais do que você arrecada, sem contar o que você paga de juros, aí o mercado fala assim, peraí, esse cabra não vai pagar esse juro, não vai pagar essa dívida, ele vai ter problema. Essa é a dinâmica do mercado. E esse cenário pode acontecer até o final do ano. E você fala muito bem, você fala muito bonito, a sua retórica é ótima, mas a gente quer saber o que sua bola de cristal diz aí atrás sobre o dólar, por favor. Sim, bola de cristal. Vamos pegar aqui, ó. Isso aqui é uma bola de cristal que eu utilizo, né, para ver o futuro, né? Depois eu explico, essa é brincadeira. Mas a minha bola de cristal está dizendo isso aqui, ó. Dólar a 6,50 até o final do ano. Então, se você exporta, se você exporta ou se você compra produtos dolarizados, você se prepare, porque esse homem aí, olha, essa bola de cristal é poderosa. A gente precisa de 1 minuto para encerrar. Precisamos encerrar. Eu preciso explicar. Eu não estou. A bola de cristal é uma brincadeira. Vou fazer igual eu faço no jornal. Você tem 1 minuto, Miguel Daoud. O que eu estou dizendo é que a situação pode se agravar diante desse cenário que eu coloquei. De insegurança política, insegurança econômica. Por exemplo, vou dar o exemplo do produtor rural. Mas agora a taxa Selic está 2%. Sim, mas quanto você está pagando? Você tem acesso ao crédito subsidiado? Se você for no banco pegar um dinheiro, quanto que o banco vai te cobrar? Né? Além de te empurrar cartão de crédito, te empurrar uma série de coisas, seguro, qual é a sua taxa média de juros? Você tem capacidade operacional diante desse cenário para ter uma rentabilidade para pagar uma taxa de juros que a gente tem no mercado livre? Não. Então, a minha análise ela está presa a esse cenário, a capacidade de fazer a reforma, a capacidade de enquadrar o Brasil dentro da capacidade de pagar essa dívida. Eu até acho que 100% do PIB de dívida não quer dizer nada, porque tem muitos países que têm, o Japão quase 300, Estados Unidos 120, tem países aí que tem muito mais que isso. Mas o problema não está na relação da dívida e do PIB, o problema está na relação da dívida e da capacidade de pagar essa dívida. Quando o mercado começa a perceber que você não tem capacidade, as taxas começam a subir. Aí você entra numa espiral que você não tem retorno, a não ser que você bata na mesa e fala, não, eu vou corrigir. Então, aqui para finalizar, eu quero dizer, o presidente Bolsonaro percebeu isso e ele está no caminho correto, né? Em detrimento daqueles seus eleitores mais radicais que ele está pedindo para os caras, aguenta as pontas aí que eu preciso governar esse Brasilzão, né? Então, ele está nessa linha, ele precisa de apoio. Não quer dizer que a corrupção vai voltar, não quer dizer que ele vai dar cargos públicos, não, ele está tentando fazer um acordo político para governar o Brasil por causa desse cenário. Agora, você acha que consegue, com um Congresso que não está pensando no povo, está pensando nele? Então, vai ser muito difícil, Sueli. Então, portanto, foi muito bom. O câmbio está relacionada a esse cenário. Amanhã, se vier uma fada mágica e der um pá, e tudo que eu disse aqui for ao contrário positivamente, aí sim o dólar não vai chegar nesse patamar. Caso contrário, ele vai sim assumir uma trajetória. Pode não chegar a 6,50, mas ele tem uma tendência de alta. Essa é a live Country Casa do Criador, Mato Grosso do Sul. Foi um prazer estar com vocês nessa noite em prol do Hospital do Amor. Queria mandar um super abraço para o Fábio Paz, Fernando Godoy, Luiz Baceto, da Virbac. A Virbac que a gente tem feito um trabalho muito bacana para levar informação a todos os cantos do Brasil. Queria
deixar aqui registrado também um abraço para a Luciana Araújo Silveira e para o Carlos Dias de Miranda, que são os proprietários, sócios da Casa do Criador. Foi um grande prazer, espero que a gente possa ter te ajudado um pouquinho a enxergar um pouquinho para frente para conseguir ter sucesso no seu negócio. Miguel Daúde, um ótimo fim de semana para você. Agora eu vou tirar uma folga de você, porque eu estou desde segunda-feira aí, a gente está nessa lab aí tentando discutir, entender um pouquinho mais, porque informação ajuda muito, gente, acreditem nisso, informação não é faz muita diferença. Não é sério. Não é fácil de aguentar, não. Agora eu vou tirar uma folga até segunda-feira, mas segunda-feira no feriado estaremos juntos. Pessoal, foi um grande prazer. Grande beijo, bom fim de semana para todos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Um abraço.